Bom dia, comunidade. E aí, vocês já ouviram falar no autor Yuval Noah Harari? Ele é o escritor de um livro muito famoso chamado Sapiens, e é sobre esse livro que a gente vai falar aqui hoje. Senta que lá vem história. Sobre um livro, um best-seller mega polêmico que foi publicado em 2012 pela primeira vez, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Olha o avião, olha o avião. O Sapiens é o que eu classificaria como um romance não ficcional. E qual é o tema central do Sapiens? É exatamente o que o título diz. Ele conta a nossa história da humanidade, ou seja, do Homo sapiens, desde que a gente surgiu na África, mais ou menos 200 mil anos atrás, desde que a gente evoluiu, né, no caso. E o livro é dividido em 4 partes, né, que são divididas em subcapítulos. A primeira parte, ele chama de Revolução Cognitiva, que aconteceu em torno de 70 mil anos atrás e que marca o início da expansão do cérebro humano. Que aí vem toda uma questão de porque a nossa alimentação melhorou, a gente começou a cozinhar e o nosso cérebro expande e a gente começa a se expandir. Além de expandir o nosso cérebro, a espécie humana começa a se expandir pelo mundo, né? E isso também é a época em que coincide, entre aspas, coincide com a extinção das outras espécies de hominídeos. 5 espécies de hominídeos que foram extintos entre 70 mil anos atrás e 13 mil anos atrás. A gente não tem certeza se foi extinção direta, se foi porque o Homo sapiens, né, dizimou a espécie, ou se foi por causa da questão de seleção natural. Revolução agrícola, que acontece há mais ou menos 2.000 anos, que é 1.000 anos após a extinção da última espécie de hominídeos, que é o Homo floresiensis, se eu não me engano, que é o último hominídeo a conviver com o Homo sapiens. Essa parte fala da transição da cultura dos grupos nômades, que eram caçadores e coletores, e quando eles começam a se tornar sedentários, criar os primeiros assentamentos e começar a produzir os primeiros plantios, as primeiras culturas, como trigo e cevada, e a domesticar os animais, as primeiras espécies de animais. E é onde começa, né, o que ele chama da simplificação da nossa alimentação, porque ele vai dizer que os nômades viviam de lugar a lugar, então eles tinham uma alimentação muito diversa, porque cada lugar que eles estavam, eles comiam determinada base alimentar. E aí, o começo da Revolução Agrícola é que vai criar uma certa unificação na nossa alimentação. E essa época também é onde vão começar a nascer as primeiras civilizações de Homo sapiens. A questão da domesticação dos animais começa lá da seleção artificial do cachorro, que é durante 100 mil anos ele vai se desenvolvendo, do lobo cinza até se tornar a primeira espécie de cachorros até mais ou menos 15 mil anos atrás. E essa chama-se de seleção artificial porque é uma seleção assistida pelos humanos, né? Assim como a criação de novas espécies de cultivos. A terceira parte do livro fala sobre o que ele chama de unificação da humanidade, que aconteceu entre 2.500 anos antes de Cristo até o século XIV, né? E ele fala dessa época em que houve a invenção do dinheiro como um elemento ficcional, né, que não era mais escambo, você trocava uma vaca por 15 maçãs, não, agora você trocava uma vaca por um valor de dinheiro, que podia ser concha, podia ser o peso de sal, e com esse dinheiro é que você ia comprar suas tantas maçãs, ou podia comprar qualquer outro tipo de coisa. E também é o início da ideia, onde começa o início da ideia de império, né, dessa unificação do velho mundo, e aí vai aparecer o Império de Alexandre, dos mongóis, dos romanos, etc. E ele mostra como a religião, a política e a produção científica nessa época elas andavam juntas, né? E tem essa ideia de que não existe errado, se a religião está falando é o certo, e é isso que a gente tem que seguir. Interrompi esse vídeo durante um segundinho para lembrar vocês de se inscreverem nesse canal. Na quarta parte, que seria a última que a gente estaria vivendo até o final do século XX, que ele chama de Revolução Científica, que parte das grandes navegações dos europeus a partir do século XV e que começa a ter errado. Então a ciência parte do pressuposto de que ela tem erro e ela começa a fazer explorações para perceber, para tentar corrigir esse erro, né? E aí é onde acontece também, a ciência se torna o motor da expansão do império, que nasce essa ideia do império como uma força industrial. Acontece também o que ele chama de invenção do capitalismo, né, o nascimento do capitalismo. E as minhas partes favoritas dessa parte, da quarta parte, são as que começam na página 281,
que vai contar o papel do patrocinador da ciência. Isso é muito importante para vocês entenderem como é que a ciência funciona ainda hoje, de quem financia a ciência e para quê, qual é o objetivo disso. E a página 315, que é onde fala do nascimento do capitalismo, para vocês entenderem como é que esse sistema nasceu e ele se tornou um sistema tão vitorioso em cima dos outros. A ciência, o capital e o império se unem para criar a força da industrialização. Então vai ter meados, assim, um grande marco da Revolução Científica é a Revolução Industrial. E isso vai até o final do século XX, que ele considera, que é quando ele considera que está chegando ao fim a espécie do Homo sapiens, e vai ter o nascimento dos primórdios, né, os primórdios de uma nova espécie que seria o Homo Deus. Mas e aí, gente, por que esse é considerado um livro bombástico? Primeiro, porque ele traz teorias de que, por exemplo, o Homo sapiens criou estruturas imaginárias ficcionais. Então, por exemplo, o governo, a nação, o dinheiro e Deus são estruturas ficcionais. Ele quer dizer o quê? Que não existem provas físicas de que isso existe. A nação, por exemplo, é uma coisa que é acordada por lei por todas as pessoas, mas a nação não é uma coisa fixa, táctil, entendeu? Que você pode pegar. Vai usar de muitas metáforas, né? E exemplos, inclusive ele usa muitas partes da Bíblia. Grande parte do texto dele usa metáforas saído da Bíblia, e eu tenho certeza que isso incomodou muita gente, porque é aquela coisa, falou de Bíblia, né, de que dirá o Dan Brown, né, porque o Dan Brown criou quando ele fez aquele Código da Vinci. Mas, ao mesmo tempo, ele explica esses processos de forma bastante didática. E como ele acredita que o cérebro aprende muito mais por exemplo do que por teoria bruta, ele usa muitos exemplos e muitas metáforas. Então, fica um texto que ele é um texto um pouco longo de ler. Ele não é um livro que você consegue engolir em 2 dias, como o livro do Dan Brown, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ele não é um livro que tem uma grande complexidade. E nem que precisaria de você ter uma grande base científica para você conseguir ler. Algumas ideias dele são de virar a cabeça, mas a grande realidade assim, é que ele não tem nada de muito novo. O que o Yuval faz é pegar bibliografias, estudos de outros grandes autores, lembrando que o cara é doutor em história pela Oxford, então não é qualquer porcaria, né? E ele pega e cria outras teorias em cima. Então, se ele não está inventando a roda, ele só cria outras percepções, ou percepções que são já conhecidas, mas que não são do conhecimento geral da população, e ele usa isso a favor dele e realmente vira a cabeça da gente de cabeça para baixo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria de lembrar para vocês, chamar a atenção para vocês para uma coisa, para vocês não esquecerem que todo o conteúdo que eu lanço aqui no vídeo, ou pelo menos a maioria deles, tem um conteúdo mais completo no meu blog. Então eu coloquei o link, eu sempre coloco o link aqui na descrição para vocês entrarem lá e lerem. Eu queria deixar uma última pergunta nesse vídeo. Eu fiz o vídeo sobre Sapiens e o Sapiens tem uma espécie de continuação. Vocês querem que eu faça um Pink Lemonade do Homo Deus? Deixem aqui nos comentários. O Homo Deus é o livro seguinte. Deixem aqui nos comentários, tá? Beijos e até a próxima.